E o SP Record já está de volta, são 7 horas e 29 minutinhos. Em São Vicente, há um espaço histórico pouco conhecido, o Museu de Guerra, que funciona dentro do 2º Batalhão de Infantaria Leve. Lá existem vários objetos da Segunda Guerra Mundial. E a repórter Beatriz Butiano foi conferir de perto algumas curiosidades e conta pra gente. As fotos ajudam a contar a história. Nesta imagem, militares brasileiros tentam liberar uma viatura atolada na neve. Esta outra mostra o general alemão se rendendo e simboliza o fim da Segunda Guerra Mundial. Muita gente não sabe, mas a Baixada Santista tem um museu com vários objetos desta época. O Museu da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, fica dentro do Batalhão de Infantaria Leve de São Vicente e tem o nome de um pracinha, Ataíde Fernandes, falecido em 2012. Nós temos mais de 100 unidades aqui no nosso acervo. Nosso acervo ele é fruto de doações de familiares e de ex-combatentes, os familiares dos ex-combatentes aqui da região da Baixada Santista. As munições e os capacetes usados na guerra estão expostos ao lado de documentos, emblemas do Exército Brasileiro e Americano e de tantos outros itens que evoluíram com o tempo. As seringas, por exemplo, eram de vidro e as agulhas com certeza assustariam um pouco nos dias de hoje. Aqui nesse espaço a gente tem alguns utensílios usados no dia a dia, né, que chamam bastante atenção, né, tenente, de quem vem visitar o museu. Inclusive, olha só, aqui uma plaqueta de identificação. Muita gente hoje em dia conhece e utiliza isso como um acessório, né? Mas é um acessório que tinha um sentido, né, durante a guerra, né, tenente? A plaqueta de identificação ela serve para... Você pode observar que são duas placas ali, né? O que acontecia? No caso o militar fosse ferido ou fosse morto, uma daquelas placas permanecia com o corpo dele para que fosse identificado e a outra era retirada ali para o superior para depois fazer a contagem de quem sofreu baixa. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. O Brasil se manteve neutro, até que alguns navios daqui começaram a sofrer ataques. Aí o país declarou guerra à Alemanha em 1942, ajudando os Estados Unidos na libertação da Itália, que estava quase que totalmente nas mãos do exército nazista. O país enviou à Europa cerca de 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira, 42 pilotos e 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira. Os uniformes da época também chamam bastante atenção. Aqui a gente vê, inclusive, alguns bem pesados por causa do clima da Europa. E os outros uniformes, olha só, com emblema americano e esse aqui é o emblema brasileiro, é uma cobra fumando. Inclusive, os jornalistas, eu fiquei sabendo que os jornalistas ajudaram a criar essa imagem aqui da cobra que fuma. Como é que é essa história, tenente? Conta pra gente. Então, na época, como o Brasil declarou guerra em 1942, né, e houve ali um delay até enviar a tropa para a guerra propriamente dita, os jornalistas eles diziam, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil realmente entrar em guerra, né, realmente levar alguém para a guerra. E aí foi um negócio de oportunidade. Quando o Brasil decidiu levar o pessoal para a guerra, decidiu montar a Força Expedicionária, então utilizar a cobra fumando aí como um símbolo, né? Aqui na Baixada Santista existem 3 pracinhas. O seu Matheus é um deles, ele tem 94 anos e uma memória ótima. Então, ninguém melhor para contar essa história para a gente do que ele, né, seu Matheus? O senhor mora aqui em Santos, né? Mas o senhor é de São Paulo. Como é que foi o recrutamento do senhor para a guerra? Bem, aí não teve escolha, né? Porque eu estava fazendo faculdade para não servir o Exército. Eu fiz a linha de tiro para ficar livre do Exército. E, no fim, eu fui um dos primeiros a ser convocado para o Exército. Já estávamos prontos, preparados para embarcar. Mas aí o Partido Comunista, eles se juntaram, se armaram, se prepararam para evitar o nosso embarque. Saímos do Regimento Sampaio para ir ao navio, o trem chegou, as janelas todas fechadas, as luzes apagadas, como é você, e aí nós embarcamos dessa maneira. Quando eu pergunto sobre a rotina dos pracinhas, ele lembra que era tudo muito difícil e se recorda dos detalhes também.
Seu Mateus não se feriu com gravidade, mas perdeu alguns amigos. Ele chegou a ser atingido por um estilhaço de bomba na Batalha de Montese, em 1945, quando os aliados derrotaram os alemães. Os combates duraram 3 dias. O avião passava em cima, e lá eles soltavam a bomba, e a bomba, depois de um determinado tempo, elas explodiam. Explodiam e os estilhaços vinham tudo, e quem estava embaixo, está entendendo? E numa dessas foi que aconteceu. O antigo pracinha, que é filho de italianos, teve a chance de conhecer parte da família durante a guerra. Eu conheci a Itália toda, e depois fui lá conhecer a minha família toda, comecei. Lá durante a guerra, eu conheci eles todos lá. Ele se orgulha de ter ajudado o país, mas se pudesse escolher, não tem dúvida de qual caminho iria seguir. Chega de guerra. Eu já ficaria aqui.